igreja. Por isso hoje eu quero compartilhar sobre isso com você, sobre você ter um coração para o Senhor. Nós precisamos ser um cristão que nós vivemos a vida pela fé. E essa palavra que eu preparei para os irmãos é: a cruz nos revela quem somos. A cruz nos revela quem nós somos. Podemos estar passando por desertos, alguns estão passando, eu posso estar passando, só que o deserto, irmão, é de Deus também. Eu sei que o povo rejeita o deserto, mas o deserto é de Deus. Só que Deus não nos criou para vivermos, morarmos no deserto, mas para passarmos pelo deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? Quem que levou, irmãos? Responda aí. O Espírito Santo, não foi o diabo. Tem pessoa que quando ela está no deserto, ela fica repreendendo um monte de demônio. Esse deserto, a minha vida, não. É o Senhor que levou para quê? Para testar, para provar, para ensinar. É no deserto que Deus nos leva para nós florescermos. Se Jesus, que era Deus, foi levado para o deserto, nós também seremos. Só que no deserto nós temos que dar as respostas corretas. O povo era para andar 40 dias naquele deserto. Quanto tempo que eles ficaram? 40 anos. Porque eles ficaram culpando pessoas, culpando circunstâncias, mas não olharam para dentro de si que era eles que precisavam se humilhar diante da mão poderosa de Deus. Porque o povo fala assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que o povo não fala parte A do mesmo versículo. Sujeitai-vos a Deus, parte A. Daí a parte B, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No deserto nós não temos que culpar pessoas e achar circunstâncias. Nós temos que olhar para nós e falar: Senhor, derrama a luz nos meus olhos. Porque o deserto, irmão, é um negócio muito doido. O deserto durante o dia é 50 graus, é um calor escaldante. Mas durante a madrugada é um frio lascado. É menos 5 graus, negativo. De tão frio que é. Então veja, o deserto é um lugar de nós sermos expostos e aonde nós precisamos florescer. Porque a Bíblia fala em Jeremias 17 o quê? Que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. E porque nós somos plantados, pode vir o sol, o calor que for, não vai murchar, não vai secar, mas vai florescer. Só que nós precisamos dar as respostas certas para o Senhor no deserto. Primeira atitude nossa quando nós chegamos no deserto é: vou chutar o pau da barraca, vou desistir, vou largar tudo. Vou dar um tempo da igreja, não de Deus, não vou me afastar de Deus, mas da igreja. Quem se afasta da igreja se afasta de Deus. E aqui eu não estou falando de se afastar da pessoa, estou falando de se afastar do propósito, que não tem como estar afastado de Deus, nem mais próximo de Deus, que Ele habita dentro de nós. Amém? Mas nós precisamos entender que as adversidades elas virão. Só que um dos princípios fundamentais que nós não podemos esquecer, que no deserto será checada a nossa identidade. Se tem uma coisa que o diabo tem roubado das pessoas é a identidade. Se você olhar lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus foi batizado e desceu como que uma pomba, o Espírito Santo, e uma voz, Mateus 3,17, veio do céu e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E lá em Mateus capítulo 4, ele é levado para o deserto. Um capítulo antes, Jesus ouviu o quê? Que ele era filho e filho amado. Mas daí quando ele estava de jejum lá no deserto, primeira coisa que o diabo fala é o quê? Se você é filho, faz com que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não está falando de comida, mas ele está falando da vontade de Deus. Ele falou: eu não vou trocar o meu propósito, o meu chamado, por um prato de lentilha. Porque se você olhar lá em João, os discípulos eles trazem uma comida, um lanche para Jesus. Eles falam: mestre, quer comer? Eu estou resumindo os textos aqui, porque eu tenho bastante versículo ainda para te falar nessa noite, amém? Mas vai anotando aí. E aí o que acontece? Tudo que eu estou pregando aqui para você está na Bíblia. Não é nada que eu achei na internet, está na Bíblia, está escrito. E aí você questiona o que está escrito com o que escreveu, que é Deus. Aí o que acontece? Jesus estava lá. E ele falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Lá em João, os discípulos chegaram: mestre, quer comer?
E ele falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você veja, comida não é só algo literal, é algo espiritual. Você é aquilo que você se alimenta. Se você come das coisas do mundo, com o seu olhar, com a sua audição, com o tato, olfato e paladar, você vai o quê? Ser mundano, egípcio. Você come das coisas do Egito, você vai ser egípcio. Mas você come das coisas de Deus, você vai ser alguém celestial, espiritual. E Jesus, ele foi testado e o diabo não desiste. Se tem uma coisa que o diabo é perseverante. Você não pode aceitar ser menos que o diabo, irmão. Porque o diabo é perseverante, você não pode não ser perseverante. Aí o diabo vem e ele fala, está escrito. Aí depois o diabo vem novamente e fala, você é filho de Deus, então pula daqui. Porque está, olha o diabo falando, porque está escrito, o diabo também falou a mesma coisa. Porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Citou Salmo para Jesus. E Jesus falou o quê? Também está escrito, não tentará o Senhor o teu Deus. Aí de novo, novamente o diabo vem e leva ele num alto e fala, ó, todos esses reinos que me foi dado, por que foi dado para o diabo? Porque foi dado para Adão e Adão entregou, quando caiu ele entregou para Satanás. E aí o diabo fala assim, ó, o reino que me foi entregue, eu te darei se me prostrares e adorares. Aí Jesus falou, também está escrito, só o Senhor se prostrarás e adorarás. Nós precisamos ser cristãos consistentes na palavra do Senhor, irmãos. Por que eu tenho que fazer tal coisa? Porque está escrito. Por que eu devo fazer? Porque está escrito. A palavra de Deus é algo inquestionável. E nós precisamos ter revelação da nossa identidade, irmão. É no deserto que o diabo vai agir com circunstâncias. Você veja, Jesus, ele atingiu uma necessidade do corpo de Jesus. Jesus estava de jejum, ele sabia que o corpo de Jesus queria comer. E o que ele ofereceu? Comida. Ele vai pegar na área que nós temos carências, necessidades que ele sabe, e ele vai querer nos atacar para ver se nós negociamos o que está escrito, as promessas do Senhor, para ficar com aquilo que ele oferece. Está lá o armário um pouco vazio, o diabo vai falar, não está escrito que você é dono do ouro e da prata? Não está escrito que teu pai é supridor? Cadê? Se é filho de Deus, por que não tem? Vai lá e corta a luz, corta a água. Ué, Deus não é o Jeová Jirê, o Deus provedor, você não é filho dele, por que ele permitiu cortar? Sempre ele vai tentar atingir a nossa identidade. Mas são dias, irmãos, que nós precisamos florescer no deserto. Deserto não é lugar de morrer e nem ser reprovado, mas de florescer e de mostrarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Não é para as pessoas, é para o diabo. Jesus não ficou provando para pessoas quem ele era. É o que o diabo faz com os jovenzinhos hoje. Vai lá, menininha, a gente ensina aqui o jovem se guardar, vai querer beijar o jovem fala, não, eu estou guardado. Daí o que o mundo fala? Então você é viado, você é bicha, porque você não quer beijar. Aí ele vai lá e beija. Eu não preciso provar. Eu sou homem, eu sou filho, eu sou guardado, eu sou amado, eu não preciso provar isso para ninguém. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas negociam fácil as promessas de Deus, por quê? Porque elas querem provar para as pessoas a identidade dela. Você não tem que provar para as pessoas, você precisa crer quem você é em Cristo Jesus. Se ele falou que eu sou, está escrito, eu sou. Eu sou filho amado em quem ele tem prazer. Por que as meninadas, os piazadas, ficam entregando o corpo de graça aí fora? Porque eles querem provar que eles são alguém. Não precisa provar dando o corpo, precisa provar tendo um caráter, tendo uma convicção. E nós precisamos ser esses cristãos, irmãos, que não negociamos a nossa identidade. Eu sou homem de Deus, eu sou filho e filho amado. Não sou perfeito, mas sou filho amado. Nós precisamos fazer como o Senhor Jesus fez, ter convicção da nossa identidade. Por que as pessoas vão lá fora fazer coisas mundanas? Por falta de revelação de que tem uma identidade. Quem nasceu de novo e crê que nasceu de novo, ele vai ficar comendo lavagem? Sim ou não? Não, cordeiro não come lavagem. Agora, porco também não vive limpo, porque porco é porco e cordeiro é cordeiro. Quem nasceu de novo e tem revelação da identidade, ele não fica procurando coisas erradas lá fora, porque ele sabe que aqui sempre tem um banquete na casa do Pai.
O que o jovem filho pródigo falou? Eu não vou ficar aqui comendo lavagem, sendo que na casa do meu pai até os servos dele, até os serventes, comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que não precisa você sair da casa do pai. Permaneça na casa do seu pai. Aonde é a casa do pai? A igreja. Aonde que tem abundância? Na casa do pai, na igreja. Desde que o homem pecou, o Éden foi escondido. Mas hoje o Éden é onde? É a igreja. É a igreja que tem abundância, é na igreja que tem suprimento, é na igreja que tem a visitação de Deus todos os dias, é na igreja onde tem o cuidado do Senhor todos os dias, é na igreja onde tem ouro, tem pedras preciosas, tem prata, é na igreja que tem o rio da vida, é na igreja que tem a árvore da vida, é dentro da igreja. Nós precisamos ser contentes e satisfeitos com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas você sabe, a cruz de Cristo nos revela quem nós somos. Nós somos filhos e filhos amados. E lá em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz: assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. Aleluia. Mas uma segunda coisa que eu quero falar para você que a cruz revela, que aí eu vou entrar na questão financeira aqui. A cruz nos revela que nós não só somos filhos amados, mas que somos generosos. O nosso Deus foi generoso. João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe, irmão, eu me assusto às vezes com algumas coisas que eu ouço aqui no meio dos irmãos. Porque eu prego sempre a graça, o favor, e graça é Cristo Jesus, é uma pessoa, graça é uma capacitação para a gente servir ao Senhor, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Só que aí eu vejo os irmãos, tudo que eles fazem de errado, eles falam, eu estou na graça. Vai fazer um jejum na igreja? Eu quebrei porque eu estou na graça. Paulo fala assim, eu vivo pela graça e eu sou o que mais orei e mais jejuei. Mas não eu, a graça de mim e eu com a graça. Jesus vivia pela graça, Jesus era a própria graça, jejuou. Paulo também jejuou. Não, vou quebrar só mais hoje, estou pela graça. Aí quando se fala de coisa financeira, a mesma coisa. Por que dizimar? Estou pela graça. Alguém esses dias falou assim, perdi meu envelope, acho que Deus não quer mais que eu dizime. Aí eu fiquei pensando, perdeu o envelope, Deus não quer mais que dizime, ou perdeu porque faz tempo que não dizima? E daí perdeu. Porque tem coisa que faz tempo que eu não uso, que eu nem sei mais onde está. Agora, coisa que eu uso constantemente, eu não perco. Você entende? E hoje eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos a respeito de dízimo. Porque se a ceia até hoje existe, o dízimo também até hoje existe. Porque foi no mesmo episódio, foi no mesmo momento, foi no mesmo contexto. Então, se a ceia até hoje é poderosa, o dízimo também hoje é poderoso. No Antigo Testamento, quando não dizimava, o que acontecia, irmão? Morria. No Novo Testamento, quando não dizima, não morre, mas não prospera. E quando você pega algo que não é seu, você não prospera. E eu preciso te ensinar, porque eu quero te ver prosperando. Não aguento mais ver os irmãos falando que não tem isso, que não tem aquilo, que está difícil a vida. Eu quero te ver prosperando. Lá em casa, irmãos, eu e minha esposa podemos deixar nota, dinheiro no guarda-roupa, na mesa, onde for, os nossos filhos não pegam. Sabe por que eles não pegam? Porque eles sabem que todo que pede, recebe. Então eles não têm que pegar o que é dos pais, porque o que é dos pais é deles. Só que muitas vezes nós queremos prosperar pegando aquilo que é de Deus. Entenda um negócio, irmão. Deus é nosso pai, amém? Mas para você entender o princípio, Deus de alguma forma ele é o nosso sócio. Por quê? Porque tudo que é nosso também é dele. Você conhece algum sócio, irmão, que faz como Deus? Todo sócio ele quer no mínimo a metade. Sociedade fala do quê? Metade de cada um. Só que tem sócio que quer até mais que a metade. Mas Deus é diferente. Ele tem uma sociedade conosco nessa terra, porque Ele nos deu as chaves do reino, diz Mateus, e Ele fez uma sociedade conosco. Só que Ele é um sócio tão bondoso, tão gracioso, tão generoso, que Ele só pede 10% dessa sociedade. E esse 10% não é nem para Ele, é para reinvestir na própria empresa chamada igreja. Então, eu quero falar para os irmãos nessa noite. Se você quer prosperar, você precisa entender.
Não dá para prosperar sem dizimar. Irmão, eu conheço pessoa que trabalha 3, 4, 5 empregos, ganha mais de 10 mil. Se você perguntar, tem 200 na conta? Não tem. Sabe por quê? Porque quem pega o que não é dele, ele não morre, mas ele não prospera. E eu preciso te ensinar, porque eu fiquei escandalizado. Como que pode? Eu vivo pela graça, então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, jamais. Você sabe a diferença da lei e da graça? Na lei, não podia adulterar. Sabe como que era o adultério? Ter relação de maneira física com a pessoa. Na graça, Jesus disse, se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Na lei falava, você não pode matar, ou seja, chegar e dar um tiro, uma facada, sei lá, algo numa pessoa. Na graça disse, se você não perdoar, você já matou. Então, qual que é mais elevado o padrão? O da lei ou o da graça? O da graça. Só que o da lei, você tinha que dar. Da graça, ele deu por nós. Porque Paulo fala lá em Coríntios, Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Você precisa entender esse princípio. Porque eu quero te ver prosperando. Sabe? Talvez você fale, o pastor está fazendo porque ele quer dinheiro. Jamais, irmãos. Eu quero é ver você prosperando à maneira de Deus. Pastor, mas o ímpio lá fora, ele não dizima e prospera. Você que pensa. Pelo contrário, ele dá bem mais que o dízimo. Ele dá mais de 100% nas coisas do mundo. E ainda perde família, perde saúde e perde muitas coisas. Então eu quero te dizer, é um princípio espiritual que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia? Respira, porque falar de dinheiro eu sei que é um desafio. Sei que alguns ficam até bravos, mas eu sei que aqui não tem ninguém avarento, é tudo generoso, então não vai ficar bravo. Vou ensinar. Vou ensinar porque você tem a identidade de Cristo. Cristo é generoso. Aí, você vai pegar quem que é o nosso pai da fé. Só estou na introdução, vou começar a ler os versículos já, amém? Se Deus me der a graça e o tempo também me permitir. Quem que é o pai da fé? Abraão, o pai da fé. Abraão dizimou, sim ou não? Tinha igreja naquela época que ensinou Abraão sobre o dízimo, sim ou não? Então quem que ensinou Abraão sobre o dízimo? O próprio Deus. Aí você vai pegar Isaac, Isaac também dizimou. E foi no tempo de dificuldade, a Bíblia diz que em terra seca, Isaac semeou e colheu quantos? 100 por um. Aquilo que levaria 100 anos, ele recebeu em 1 ano. Aí você vai pegar o filho dele, porque ele também ensinava esse princípio do dízimo para o filho dele, chamado Jacó. A Bíblia fala que Jacó, de tudo que ele recebeu, ele dizimou. E aí eu quero te ensinar algo muito poderoso, irmão. Você vai pegar Abraão, ele se tornou alguém que ele foi embora sem nada. Ele não pegou nada. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, eu te mostrarei. Ele não levou nada. Mas lá em Gênesis 13, 2, a Bíblia diz que Abraão era muito riquíssimo. Sabe de onde Deus deu essa riqueza? Da guerra dos reis, amém? Todos os despojos. Só que aí o que aconteceu? Ele falou, os reis falaram, se você nos der algo, nós damos todos os bens. Ele falou, não quero nada de vocês. Para que depois não fale que eu ganhei de vocês, eu quero que venha do meu Senhor. E aí você vai encontrar que quando ele se encontra com Melquisedeque, que depois nós vamos ler, está lá em Gênesis 14, a Bíblia fala que Melquisedeque, que representa Cristo, é teofania, a aparição de Cristo Jesus no Antigo Testamento, Melquisedeque aparece com o pão e com o vinho para ele. Você veja, Deus sempre dá primeiro. O pão e o vinho representam o quê? A morte de Cristo Jesus, amém? Ele fala lá em Mateus lá, vocês devem ceiar com o memorial da minha morte até que eu venha. O pão e o vinho representam a morte de Cristo Jesus. Mas lá em Hebreus capítulo 7, você vai ver que Abraão devolveu o dízimo apresentando para aquele que vive. Ou seja, Melquisedeque deu o pão e o vinho, que representa a morte de Jesus. Só que quando eu devolvo o dízimo, eu estou falando, ele vive e reina. Até hoje ele vive. Porque quando eu dizimo, eu estou falando, para a pessoa que eu estou dizimando, ele é maior do que eu. E Provérbios 11, 25 fala assim, a alma generosa prosperará. Bom, você quer ser alguém próspero? Você precisa crer nesse princípio, está escrito. Não foi no tempo da lei, foi no tempo das promessas, que representava a graça, na dispensação das promessas. Amém? Aleluia? Dá um glória a Deus mais forte aí, por favor. Aleluia, irmão. Estou falando para o seu bem. Porque talvez você fale assim,
Vou dar dízimo para pastor? Eu não, para pastor ficar se vestindo bem, ficar usando do meu dinheiro. Mas eu vou te falar algo, irmão. Não é esse o nosso coração, nunca foi e nunca será. Mas você sabe, eu quero te dizer 4 coisas que o dízimo não é, antes de compartilhar esses textos com você. Primeira coisa que o dízimo não é, anota aí. Depois eu vou provar tudo na Bíblia para você. Primeira coisa que o dízimo não é da lei. Porque a lei veio no tempo de Moisés. O tempo de Abraão é a dispensação chamada dispensação das promessas. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Depois vai vir a dispensação do reino milenar. Você sabe que até no milênio, Ezequiel 44:30 diz que vai ter dízimo. Só para você ver, que também vamos ler daqui a pouco. Então, primeira coisa que dízimo não é da lei. Irmão, prosperidade não tem a ver com conta bancária. Prosperidade tem a ver com mentalidade. Tem pessoa que é pobre, mas só pensa em dinheiro. E tem pessoa que é próspera, muito próspera, que nem consegue viver com tudo que tem. E investe a metade, mais da metade no reino. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Mas eu vou te falar, a avareza não é sinônimo nem de prosperidade, nem de humildade. A avareza é algo ruim, irmão. O mundo ensina que quanto mais você retém, mais você vai ter. Só que no reino é diferente. Quanto mais você planta, mais também você colhe. Você sabe? Eu sempre falo para os irmãos aqui. Não dá porque não tem, ou não tem porque nunca dá. Tem pessoa que ela nunca pode dar. Você sabe? Nós fizemos um evento para os jovens aqui, só para você entender que quando é prioridade a gente usa. Nós fizemos um evento para os jovens aqui semana passada. Passado ou passado? Foi passado? Nós fizemos x-salada para os jovens. Teve uma entrada, sabe de quantos? De R$1.000. Tirou os custos, tudo, e deu um lucro. Quantos? R$1.000. Fizemos um momento de oferta, tinha 100 pessoas aqui. Sabe quantos que deu oferta? R$70. É uma diferença monstro. Mas sabe por quê? Porque a prioridade é o x-salada, é o comer, é cuidar do ventre, é cuidar do estômago. Então, o povo tem. Só que o povo não acredita que investir na igreja é o melhor caminho. Tem muitas pessoas que estão desempregadas, elas falam, Senhor, o Senhor me dá o dinheiro, primeira coisa que eu vou fazer é dizimar. E a primeira coisa que ela não faz é dizimar. Só que assim, quem perde não é Deus, não é a igreja, é a pessoa. Porque é o seguinte, Deus cuida dos seus, cuida da sua igreja. Só que o que nós escolhemos? Viver sempre na necessidade ou queremos ter em abundância? Que tem pessoa que faz a oração de Provérbios. Senhor, eu não quero muito para não esquecer do Senhor. Eu não quero pouco para não murmurar. Eu quero o necessário. Eu não quero o necessário. Meu Deus é um Deus de abundância. Eu não posso querer o necessário. Porque querer o necessário é ser egoísta. Querer somente para si. Eu tenho que querer para mim e para os meus irmãos que estão à minha volta. Então eu vou falar para os irmãos. Antes da lei existir, o próprio Deus tinha contado para Abraão sobre o dízimo. E a Bíblia não fala que Abraão ganhou dinheiro, que nós vamos ver daqui a pouco, na hora de encerrar. Abraão emprestou para a igreja, Abraão ofertou para Melquisedeque. A Bíblia fala, e Abraão pagou, em outras versões, devolveu o dízimo de tudo. Você sabe, as pessoas às vezes me perguntam, para você ver como que o povo é focado em dinheiro. Pastor, tem que dizimar de 13º? Irmão, se a pessoa dizima do que ela trabalhou, 13º não é do que trabalhou, é uma bonificação, sim ou não? Que é o 13º salário, sim ou não? Então, se do que eu trabalhei eu dizimo, do que eu nem trabalhei e ganhei de graça, eu não vou dizimar? Só que às vezes as pessoas pensam que, eu tenho que fazer, não tem que fazer, irmão. Só que eu vou falar um negócio que guarda no seu coração hoje. O dízimo, quando nós dizimamos, nós estamos falando, Deus é maior do que Mamon. E quando eu dizimo, eu falo, o Senhor é o meu provedor. E eu desfruto de tudo que Cristo adquiriu na cruz. Só que quando eu não dizimo, o máximo que eu posso desfrutar é do que o meu braço pode me dar. A força do meu braço pode me dar. Só que a força do meu braço custa caro, irmão. Custa caro.
Para manter uma família hoje é no mínimo 3, 4 serviços, não tem tempo para a família, vive cansado, vive estressado, preocupando em conta. Agora, quem desfruta da abundância da graça, do dom da justiça, ele trabalha, ele é produtivo no trabalho, renda financeira é bênção, e ele ainda desfruta do que Deus tem para ele. Porque Isaías 1,19 fala assim, ó, se quiser me ouvir, vai comer do melhor dessa terra. Talvez o melhor dessa terra para muitos é dinheiro. Hoje o melhor dessa terra para mim é a minha família. Então não adianta eu desfrutar do que o mundo oferece e não desfrutar da minha família. Então o dízimo não é da lei. Porque Abraão não viveu na dispensação da lei. Viveu na dispensação das promessas. Que aparentava ser a dispensação da graça. Porque a das promessas é a dispensação da fé. Porque a Bíblia fala assim, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então ele vivia na dispensação das promessas. Amém? Por isso, irmão, tem algo no seu coração. Não é porque o pastor está controlando e os líderes, porque nós queremos ser o melhor. Tem muitas pessoas que ela pega o envelope de dízimo, ela traz. Mas ela traz 2%, 3%, 5%, 9,5%. 9% não é 10%. Então não faça para homem, faça para o Senhor. Amém? Aleluia? Porque a lei é, eu tenho que fazer, a graça é, Ele fez por mim. E por isso, em gratidão, eu vou retornar para Ele. Aleluia? Segundo princípio, que o dízimo não é opcional. Dízimo está escrito. Malaquias fala o quê? Vocês têm me roubado. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Eu não concordo com o dízimo, não tem problema, mas não é opcional, está escrito. E quem falou sobre o dízimo foi Jesus. Abra sua Bíblia lá em Mateus 23, 23. Não dorme não, irmão. Deixa eu terminar de pregar aqui para você em nome de Jesus. Aleluia. Meu desejo é que você venha testemunhar depois, irmão. Como eu quero ver você testemunhando pelo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o que, irmão? O dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir as outras, ou aquelas. Tem pessoa dentro da igreja que fala, não, importa é meu coração. Deus conhece meu coração. Não é questão de conhecer, é questão de expressar o que está no seu coração. Porque quem não dá, ele está expressando o coração dele. Que ele é avarento. Que ele não está preocupado com as coisas de Deus. Que quem não devolve o dízimo na oferta, irmão, me perdoa. Mas ele está querendo dizer, a igreja que se lasque. O pastor que se lasque. Porque os compromissos não é meu, é do pastor, é da igreja. Mas não é meu, é nosso. E eu falo para os irmãos, Jesus que falou ali. Pode amar, pode ter fé, pode ter misericórdia, mas não negligencie o quê? O dízimo. Não foi qualquer um, foi Jesus que falou. Você entende? Só que Jesus é meu exemplo, é meu referencial. Jesus foi um dizimista, sim ou não? Sim. Porque Jesus viveu na dispensação da lei. E na dispensação da lei, se não devolvesse, roubava. Só que se Jesus não devolvia o dízimo, então ele roubava. Só que ele não é mais perfeito. Então ele devolveu. Mas olha o que ele fala também em Lucas 11:42. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Aí você fala, mas está falando de dizimar um mato. Irmão, até um mato eles dizimavam, quem dirá dinheiro. Só que é o seguinte, naquela época o mato era o próprio dinheiro. Porque eles trocavam as plantações com outras pessoas que tinham outros tipos de plantações. Só que aí chegou uma época que se estragava para carregar dias de viagem, então aonde veio a moeda. Você sabe disso, já aprendeu isso na escola. E a moeda entrou, por quê? Porque estragavam as colheitas das coisas e não dava para levar, estragava. Então veio a moeda, que daí facilitou. Mas o princípio sempre é o mesmo. Então
Então dizimar não é uma opção. Eu estou 5 meses sem dizimar, Deus entende, me perdoa mais esse mês, o mês que vem eu dizimo. Mesmo assim, está quebrando princípios e a vida não vai para frente. Eu vou te falar um negócio bem sério, irmão. A maioria dos teólogos acreditam que quem não é dizimista, não é fiel no Senhor, também não é fiel nos relacionamentos. E você pode pegar a maioria esmagadora das pessoas que não são fiéis nos relacionamentos. Você vai ver que também não é fiel ao Senhor. Nossa, pastor, que pregação pesada. Está escrito. Não é eu que inventei. E eu quero o seu bem, irmão. Porque se tem uma coisa que eu já mostrei para os irmãos, que eu não sou dinheirista. Só que eu quero te ver prosperando. Eu quero te ver avançando. E se Deus falou que há maneira, tanto é que a mesma raiz de dízimo é a mesma raiz de riqueza. Então, para ficar rico, tem que dizimar. Você pega os judeus, a maioria nem em Jesus eles têm, nem em Espírito Santo eles têm. Mas eles têm um princípio, porque eles são filhos de Abraão. Eles são dizimistas. Irmão, você vai pegar os judeus não só em Israel, aonde você encontrar judeu. Difícil você encontrar um judeu que é empregado. A maioria dos judeus, eles são grandes empresários. Qualquer banco que você pegar e tem algum judeu envolvido em ação. O cérebro dos nossos celulares, judeu que criou. Redes sociais, judeus envolvidos. Sabe por quê? Porque os caras decidiram, eu vou prosperar à maneira de Deus. Você pega uma ilha bem pobre, chamada Ilha Manhattan dos Estados Unidos, construída por quem? Por judeus. Por que é uma ilha tão próspera? Porque são pessoas que creem num princípio que é espiritual. Dízimo é espiritual, irmão. Você pode ver, quem não dizima, a vida não vai para frente. Não vai para frente, não é só de dinheiro, não vai para frente no casamento, não vai para frente nos relacionamentos, não vai para frente em nada. Porque é um princípio espiritual sendo quebrado. E eu preciso ensinar para os irmãos, porque eu quero ver os irmãos prosperando. E quando eu estou falando prosperando, não é esse de dinheiro, prosperidade da alma, de ter satisfação interior, de ter paz, de ter alegria, de ter descanso no Senhor. Irmão, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele confiou a sua noiva para nós cuidarmos. Eu não gostaria de deixar o meu filho na casa de algum irmão, chegar de tarde, meu filho falar, comeram na minha frente e não me deram nada. Passei fome lá. Imagina Deus com a sua noiva. Ele nos dá recursos para nós investirmos na sua noiva. Só que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Ninguém vence Deus no dar. Acredite nessa verdade espiritual. Você não concorda com o dízimo, tranquilo, mas está escrito, precisa dizimar. E acredite, quem não dizima não vai para frente, irmão. Porque é um princípio. E todas as vezes que quebramos princípios, nós não avançamos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, dízimo não é barganha. Abraão não deu para ganhar. Abraão deu, está lá o texto, porque ele já tinha ganhado. Melquisedeque chegou com o pão e com o vinho e ele entregou o dízimo. Eu não dou para ser abençoado, eu já sou abençoado. Eu dou porque eu já sou abençoado. Deus não vai me dar, Ele já me deu. Só que você concorda comigo que quem não tem fé para devolver 10%, não tem fé que Deus dê 100% para ele? Sim ou não? Nós precisamos crer nessa verdade, irmão. Não é uma barganha, eu faço porque eu sou grato. Eu já falei meu testemunho para os irmãos. Eu gastava de 500, 600 reais todo final de semana. Todo final de semana. Então, devolver o dízimo para mim é uma coisa muito básica. Por quê? Porque o que Deus fez na minha família, no meu casamento, a libertação, através da igreja, é gratidão, não tem a ver com lei, não tem a ver com Deus vai pesar a mão, Deus vai me castigar, não vai. O amor dele não muda se eu não dizimar. Porque não é barganha, eu dizimo porque eu sou grato pelo que ele fez na minha vida. Você sabe, aqui na igreja às vezes acontece, época de encontro, um monte de gente quer dizimar. Mas não dizime por causa de encontro. Dizime porque você é grato pelo que Deus fez, faz e sempre irá fazer na sua vida. Lá em João a Bíblia diz que nada teríamos se do céu não nos fosse dado. Você pode pegar, irmão, pessoas que têm prosperado no nosso meio. É porque as pessoas têm crido nessa verdade espiritual. E eu não quero trazer peso para você nunca, jamais, irmão. Eu quero é te ver crescendo e avançando. Como eu falei para os irmãos, você não vai ver eu toda hora que, irmão, se você não fizer, nós vamos isso. Jamais. Até porque, como eu falei para os irmãos,
Se precisar pregar em outro lugar menor, eu vou pregar, esse é meu chamado. Sou Rafael, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É isso que eu sou, não sei viver outra coisa. Até porque eu já entreguei minha família nessa obra. Dinheiro é o de menos. Só que eu quero ver você prosperar. Todo mundo que você vai conversar que está mal porque não tem dinheiro. Mas por quê? Porque vive pegando o que não é dele. E aí Ageu fala o quê? Recebe, coloca num saquitel, mas é como se colocasse num saquitel furado. Pastor, eu até guardo o dízimo, mas na hora, até domingo eu não aguento, irmão, faz Pix, entrega antes. Eu fazia isso. Trabalhava de Uber, pegava, já entregava. Por quê? Porque eu sabia que se ficasse na minha mão, ia acontecer imprevisto. Ah, mas Deus me entende? Claro que entende. Mas Ele não pode mudar o mundo espiritual. No mundo espiritual, plantou, colheu. Não plantou, não colheu. Ah, Deus me entende. Você acha que Deus quer ver eu passando necessidade? Claro que não quer. Mas menos ainda Ele quer ver você levando a vida na força do seu braço, não avançando, não prosperando. Acredite, irmão. Dízimo é uma coisa tão básica no Novo Testamento, que você vai ver que os caras entregavam muito mais do que isso. Que quem é generoso, ele não pensa simplesmente, 10% vai fazer falta. Irmão, todos os meses, o que Deus dá para mim em recurso financeiro, vai além do que eu trabalho, ganho trabalhando, vai além do que eu devolvo de dízimo, vai muito além. Todo mês, nesses 3 anos e meio que eu estou aqui, eu tenho um testemunho poderoso para contar do que Deus tem feito na minha vida. Mas não é porque eu tenho que devolver, é porque eu creio que Ele já fez por mim. E eu sou grato pelo que Ele fez por mim. Você sabe, irmão, sustentar a si mesmo já é caro. Imagina sustentar uma família de 4 filhos, que é o que eu tenho. E para ajudar, não é só 4 filhos. Dos 4 filhos é 3 mulheres. Irmão, ter uma mulher já é um custo alto. Ter 4 mulheres em casa é bem mais alto. Mas sabe por quê? Porque Deus tem feito na minha vida. Não é por causa da lei, não é por barganha, não. É porque eu creio nesse princípio. Sou pastor e devolvo também meu dízimo. Não devolvo aqui porque eu não posso comer daqui. Eu devolvo lá em Curitiba. Mas eu devolvo. E desde que eu me converti, porque eu entendo esse princípio espiritual. E falo para os irmãos, o que eu já recebi do Senhor, jamais eu receberia durante a minha vida inteira. Mas tudo por quê? Por crer nessa verdade. Ah, eu vivo pela lei. O outro vive pela graça. Quem vive pela lei, ele não dá, porque ele não tem fé. Mas quem vive pela graça, ele crê nessa expressão. Amém? Aleluia. Quarta coisa que dízimo não é. Essa é forte, irmão. Dízimo não é resto. Você sabe que tem irmãos que pensam que Jesus é franelinha. Irmão, franelinha que vive de resto. Se sobrar, eu devolvo o dízimo. Mas nunca sobra. Só que daí acontece também, não multiplica. Porque onde não tem plantio, também não tem colheita. Você pode devolver, se você pegar... Você fala, Jesus não é dinheirista. Jesus nunca foi, mas tem algumas parábolas sobre dinheiro. E detalhe, Jesus estava na frente de um gasofilaço, vendo as ofertas. Já parou para pensar? Eu falei, irmão, nós vamos fazer a oferta aqui hoje, tá? Colocar o gasofilaço e hoje todo mundo vai entregar 100 envelopes. E eu ficar aqui, ó. O que os irmãos vão falar que eu sou? Agora eu vi que o pastor virou um dinheirista mesmo. Mas Jesus estava na frente do gasofilaço. E detalhe, ele falou. Vocês até entregaram bastante, mas entregaram o resto. Essa mulher entregou pouco, mas entregou o melhor dela. Está lá, está escrito. Por que será que está escrito isso? Lucas 21. A oferta da viúva. E Jesus estava na frente do gasofilaço. Então eu falo para os irmãos, não é valores, é fidelidade. Tem irmão que ele entrega no envelope R$100, mas é resto. Mas tem irmão que entrega 50 centavos, mas é o dízimo. Então não tem a ver com valores, tem a ver com fidelidade. E nós precisamos entender, irmão, se você paga tudo as tuas contas para depois dizimar se sobrou, já não é mais dízimo. É uma oferta de sobra, mas não é dízimo. Eu preciso te ensinar esse princípio. Dízimo é o primeiro. Dízimo é o primeiro. É as primícias. O que Provérbios 3, 9 e 10 diz? Honra o Senhor com as primícias de todos os seus bens. Lá em Gênesis 14, do que Abraão dizimou? De tudo. Amém? E olha só que forte. Abra sua Bíblia lá. Em Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 10 e 11.
Quantos estão comigo nessa pregação aí? Aleluia. Amém. Fala, Jeová. Nem as irmãs lá na conferência. Pega ele, Jesus. Pega ele. Aí os outros, pega mesmo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Lucas 16, 10 e 11 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no... Quem é injusto no pouco, também é infiel no... Injusto no... Muito. Se, pois, não vos tornais fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que é a riqueza injusta? É o dinheiro. Só que se eu não sou fiel no dinheiro, eu vou ser fiel em pessoas. O que para Deus é a riqueza verdadeira? Pessoas. Quem não é fiel na riqueza injusta, que é o dízimo, que é o dinheiro, não é fiel no relacionamento, não é fiel em cuidar de pessoas. Por isso, irmão, que nós cremos como videira, que para ser líder, no mínimo a pessoa tem que ser dizimista. Porque quem não é fiel nem no dinheiro, não vai ser fiel nas pessoas. Então não tem a ver com ser dinheirista, tem a ver com crer num princípio bíblico. Ah, pastor, mas muita coisa é do Antigo Testamento. Não tem a ver com ser do Antigo Testamento. Tem a ver com ser palavra de Deus. Por exemplo, Provérbios é Antigo Testamento ou Novo Testamento? Alô? Aleluia? Provérbios é Antigo Testamento ou Novo? Antigo. Por que será que tem 31 capítulos? Porque muitos meses tem 31 dias. É um capítulo por dia. Provérbios só se aplicava naquela época ou se aplica hoje ainda? Aplica hoje ainda. E uma das coisas que Provérbios fala, lá em Provérbios 3, é o quê? Que o pai disciplina o filho que ama. E lá em Hebreus 12, que é Novo Testamento, fala o quê? O pai disciplina o filho que ama. As coisas que foram aplicadas no Antigo Testamento são repetidas no Novo Testamento. Se você pegar a maioria das coisas que Paulo fala nas suas cartas, estava escrito no Antigo Testamento. Tudo é Bíblia, tudo é o mesmo princípio. O dinheiro é algo muito injusto, irmão, muito impuro. E Paulo fala em Romanos 11:16, abre lá. Aleluia. Culto que fala de dinheiro não tem muito glória a Deus e aleluia, mas eu preciso te ensinar. Sou teu pai. Amém? Diz assim, Romanos 11:16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Aí talvez você fale assim, ah, pastor, eu não vou dar, porque daí para você ficar andando bem vestido, irmão, não é para mim. É para a sua vida espiritual mudar e melhorar. Chega de ficar vivendo uma vida bagunçada. Aí você fala assim, eu não vou dar dinheiro para pastor, talvez você pense. Mas a própria Bíblia ensina que quem é pastor, ele vive do pastoreio. É o seguinte, um psicólogo hoje, quantos que ele ganha? 8, 9, 10, tem psicólogo que ganha 12, 15 mil. Pastor é um psicólogo, sim ou não? Pastor é psicólogo, ele é pai, ele é conselheiro de casamento, ele é tudo. Então ele é digno do salário. Mas nós não estamos interessados no seu dinheiro, nós estamos interessados em te ver crescer, avançar e prosperar. Mas olha só o que o texto de Timóteo fala, abre sua Bíblia lá, 1 Coríntios 9, 7. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim, em diante, né, até o 14. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Por quê? Porque é do trigo que sai o pão. É aqui que você está recebendo o pão, é aqui que você está recebendo o alimento. Amém?
Mas vamos continuar aqui. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente porque nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam também do evangelho. É digno o pastor receber o seu salário. Hoje eu não recebo. E a minha preocupação é ver você ser edificado. Para você ver que eu não sou dinheirista. Mas eu quero o seu bem espiritual. Porque eu tenho visto pessoas chegar sem nada na nossa igreja e prosperar. Eu tenho visto pessoas ano após ano sempre a mesma luta. Sabe por quê? Porque sempre negociam um princípio tão fundamental, que é o dízimo. Quer prosperar? É somente dizimando. Foi Deus que estabeleceu esse princípio, não foi o pastor Rafael. E o dinheiro, ele vem de origem imunda, suja. Se eu devolvo 10%, Paulo diz, eu santifico toda massa. Todo o restante dos 90% são santificados. Amém? Mas abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 14. Aleluia, irmãos. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Aleluia. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E olha o que diz. E de tudo lhe devolveu o dízimo a Abraão. Quem foi Abraão? Pai da fé. Mas olha só, Gênesis 3, 13, 2, fala de quem foi Abraão. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E eu vou te falar, o dízimo estava lá no Éden, irmão. Que a Bíblia diz que tinha muitas árvores. E Deus falou, você pode comer de qualquer uma dessas árvores, menos daquela que está no centro do jardim, com a outra que estava no centro do jardim, que era da vida. E porque comeu do dízimo, que era aquela árvore, foi expulso do jardim. Lá no Éden já existia dízimo. Sempre a primeira parte, porque a primeira parte era o conhecimento e a sabedoria que vinha do Senhor. E eles tocaram na primeira parte. Por que que muitos irmãos não têm prosperado? Porque todo mês toca na primeira parte. E quem toca na primeira parte, ele não santifica o restante das outras partes. É verdade, irmão, é verdade. Você pode ficar o ano inteiro sem dizimar, Deus vai continuar te amando. Só que todo dia você vai ter que depender de maná, maná, maná. Maná é bênção, vem do céu, é comida de Deus. Mas é só o necessário. Porque se você querer pegar mais, não tem. Tanto é que o povo queria codorniz, o que a Bíblia fala? Comer até se fartar e começaram a colocar no bolso para não faltar depois. A Bíblia fala que apodreceu tudo, porque era para o momento. Veja que negócio doido. Não, vou levar um pouco, que daí depois vai bater a fome. Não, irmão, não é igual você ir no churrasco na casa do irmão e levar para casa o que sobra. Não, não, não. Come agora, se levar, estraga. Agora com o dízimo, não. Quando você não dizima, você pode ter o que o teu braço pode te dar. Mas quando você dizima, você pode ter aquilo que Cristo Jesus já te deu na cruz do Calvário.
E hoje eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos fazer a Santa Ceia. Você que já é dizimista, nós vamos orar e você vai continuar multiplicando em nome de Jesus. Você que não é, eu quero te desafiar nessa noite. Porque eu quero ver você crescendo, avançando e prosperando no Senhor. Mas para encerrar, abre lá Hebreus 7:8, Rafa. E aí os irmãos da ceia já podem vir aqui. Hoje nós vamos fazer essa dinâmica. Nós vamos dizimar, ofertar aqui, entregando a Santa Ceia, que foi o mesmo